Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda, sou consultora da Contimatic e hoje vou falar com vocês sobre a parte cadastral do sistema contábil Fênix. Eu vou falar aqui da primeira parte cadastral, ok? Então, eu vou abrir o sistema. Vou informar o usuário e senha. Então, o primeiro módulo que a gente vai iniciar aqui o nosso treinamento é no menu Cadastro Empresas. Então, eu vou falar toda a parte cadastral aqui do sistema, ok? Então, no menu Cadastros, Empresas, Cadastro. Vou clicar em Novo, tá? E informar o apelido da empresa no sistema. Ele pode ser numérico ou alfanumérico. Esse apelido, ele cria na base de dados internas do sistema todo o movimento individual de qualquer empresa. Por este motivo, depois que gravarmos esse cadastro, ele não pode ser mais alterado, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar o apelido 001, tá? É minha primeira empresa aqui no sistema. Eu vou dar um Enter, tá? E ele vai para o campo CNPJ. Então, quando eu terminar, né, de fazer esse preenchimento todo aqui da parte cadastral, eu não posso alterar esse apelido. Por quê? Esse apelido ele já vai ficar gravado internamente aqui no sistema, aqui na base interna do sistema, tá? Eu quero trocar de apelido. Então, o ideal é o quê? Excluir o cadastro da empresa e criar um apelido novo, tá? Então, continuando, o campo CNPJ. O campo CNPJ, a gente vai informar o número do CNPJ da empresa. E clicar em buscar. O sistema, ele vai fazer a busca conforme o site da Receita Federal, tá? Então, a gente vai colocar a senha aqui. Consultar. Ele vai aparecer todas as informações conforme a pesquisa da Receita Federal. E aqui embaixo tem uma opção, importar dados. Vou clicar. E automaticamente ele vai trazer aqui algumas informações, né? Então, ele trouxe a razão social, o endereço, tá? O início da atividade, o CNAE da empresa, ok? Se no momento eu não tiver com a internet, não tem problema. Ao invés de buscar, a gente pode fazer esses preenchimentos manualmente aqui no sistema, informando o CEP, a rua, tá? O bairro e as demais informações, ok? Esse campo CNPJ buscar é um facilitador, ok? Data de cadastro. Esse campo aí, data de cadastro, a gente vai informar a data que estamos informando essa empresa aqui no sistema. Então, eu vou colocar o dia de hoje. Tá? Apelido matriz. O apelido matriz, ele será informado quando estiverem cadastrando a filial. Aí o sistema reconhecerá aquela matriz para efeito de consolidações para vocês conseguirem tirar os relatórios individuais, eles consolidados e não consolidados. Então, se a empresa ela não tem nenhuma matriz, né, vocês podem deixar esse campo em branco, tá? Se vocês estiverem cadastrando a filial, vamos supor, a minha matriz, o número dela é a 005. Então, eu venho aqui e informo 005. Caso contrário, eu vou deixar em branco, tá? Então, aqui abaixo a gente já tem algumas informações preenchidas, né? Então, o endereço, né? O início da atividade, a data de registro, né? Então, vou repetir a data aqui de registro,
Capital social, item capital social. Então, eu vou clicar na setinha vermelha e vai me habilitar uma subtela, onde podemos colocar, né, a data do capital social aí na empresa e o valor desse capital. Essa informação é para consulta, né? Então, aqui vocês podem informar também as alterações do capital e podem vindo até o cadastro para consultar essas alterações, tá? Então, aqui abaixo a gente tem a opção distribuição lucro presumido, tá? Essa opção, ela terá impacto no nosso sistema do Júnior para calcular os informes dos sócios, ok? Então, eu vou colocar a opção distribuição manual e ao lado a gente tem a opção tipo IRPJ. Então, clicando aqui na setinha vermelha, ele vai me habilitar todas as opções de enquadramento das empresas. Então, se a empresa, né? Então, a gente tem a opção aqui, 0, nenhum, 1 corretora de seguros, lucro presumido, né? Lucro presumido EPP, simples nacional. Então, conforme esse enquadramento, a gente escolhe a opção. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1/1 de 2018, eu vou colocar a opção 0 nenhum. Por quê? Porque essa minha empresa que eu vou cadastrar agora, ela é uma lucro real. Então, eu não tenho ainda a opção do lucro real aqui abaixo. Então, eu vou colocar a opção 0 nenhum. E vou clicar em OK e sair da tela. Ele vai vir aqui em preenchido, tá? Aqui abaixo a gente tem o e-mail, né? Caso forem utilizar o nosso outro sistema, que é o computador online, esse e-mail ele precisa estar preenchido com os dados do e-mail do sócio, ok? O site a gente pode colocar, né? Mas essas informações abaixo não são obrigatórias, ela é mais para consulta do cadastro, tá? Porque os responsáveis pela empresa, a gente já tem uma outra tela que é onde fazemos o cadastro todo completo dos sócios aí da empresa, ok? Data de desativação. O que seria essa data? Você só vai informar alguma data nesse campo caso houver algum desligamento de alguma empresa, pois aí nesse caso poderá informar a data que quando vocês forem ativar a empresa, ela não vai aparecer na lista de empresas ativas. Vamos supor, quando essa empresa de repente vier voltar, né, o contrato com a empresa de vocês, vocês podem apagar essa data daqui, que aí ela vai aparecer lá na listinha de empresas ativas, tá? Mas para não perder dados, se vocês querem consultar de repente alguma informação, algum relatório, então vocês podem só desativar a empresa para de repente numa futura análise, uma futura volta, entendeu? A esse cliente aqui na empresa. Então eu vou deixar esse campo em branco, tá? E aqui acima a gente tem a outra aba, né? Então eu falei da abinha que é a geral. E a gente tem a outra aba que é escrita, tá? O que é importante aqui pra gente do sistema contábil, tá? Então, é a opção do tipo caixa. Então, se ela for a opção caixa, se informar essa opção aqui e vocês tiverem que fazer, de repente, a integração das notas do fiscal para a contabilidade, ele não vai integrar. Então, a gente pede para deixar a opção 2 contabilidade. A opção 2 contabilidade é o sistema faz, né, a contabilidade aí das empresas e vocês conseguem fazer a integração das notas fiscais do G5 para o sistema contábil, tá? E aqui a gente tem um plano de contas integráveis, né? Se é geral ou individual. Então, se eu tiver uma configuração geral, eu configuro em uma empresa, ele vai valer para as outras. Se eu tenho uma configuração individual, ele vai aparecer naquela que eu parametrizei, tá? Então, eu vou colocar aqui a tabela de integração, a opção 1, geral. Aqui
abaixo a gente tem o método de contabilização, que temos a opção número 1, sintético, ou 2, analítico. Então, se ele for sintético, ele vai ter uma conta contábil de fornecedor e uma conta contábil do cliente, né? Então, eu vou colocar a opção 2, analítico. Por quê? Sendo assim, para cada fornecedor eu tenho uma conta contábil e para cada cliente eu tenho uma conta contábil, tá? As demais informações, pessoal, vocês vão informar conforme o enquadramento da empresa, né? Então, a gente tem o tipo de empresa, se ela é comércio, se ela é prestação de serviço. Então, aqui vocês colocam qual opção, né, a empresa realmente se enquadra, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas informações. Lembrando que a parte cadastral, ela tem que estar toda preenchida, porque senão eu não consigo gravar meio cadastro. Vocês têm que informar todas as informações para no final ele gravar tudo certinho, ok? Então, aqui na aba contabilidade, tá? Que é a última aba do cadastro. Eu vou falar do plano de contas daqui a pouco. E eu vou pular aqui para a forma de tributação. Então, eu vou clicar na setinha vermelha. Ele vai me habilitar um campo de pesquisa, né? De pesquisa dos enquadramentos, tá? Então, eu vou colocar aqui a data 1/1/2018. E eu vou definir qual que é a opção aqui da empresa. Se ela é a opção lucro real, é a opção número 1, né? Que é lucro real por trimestre. Nós temos também a opção aqui de MUNI, isenta, estimativa, né? Então, o lucro real também é a opção número 3, só que é a estimativa. Então, o encerramento dela é anual, tá? Então, eu vou colocar aqui a opção número 1, tá? Como se ela fosse lucro real. Eu vou clicar em OK e vou sair. Automaticamente, ela já vai fechar essa aba aqui, que é encerramento contábil, tá? Como trimestral. Se ela for lucro presumido, simples, que vocês conseguem alterar o encerramento de anual para trimestral, mensal, então vocês podem alterar, tá? Abaixo a gente tem a qualificação da pessoa jurídica, então eu vou colocar aqui PJ em geral. E um pouco mais abaixo a gente tem o cadastro de contadores. Então, eu vou clicar na setinha vermelha e ele vai me habilitar o cadastro de contador. Então, eu vou clicar aqui em novo. Vou colocar o nome do contador aqui da empresa. Vou colocar o e-mail. E temos aqui a ordem de assinatura. Se eu deixar o final, ele vai ser o último a assinar lá nos relatórios contábeis, ok? O tipo de assinatura, a gente tem a opção de técnico contábil ou contador. Então, vou colocar contador e vou colocar o CPF dele. O número do CRC do contador, o estado e a frase da assinatura, que pode ser técnico contábil, contabilista, contador. Essa frase ela vai aparecer também nos relatórios, tá? Então, vou colocar aqui contador, o telefone do contador e o número de certidão, né, do contador e a validade da certidão, ok? Feito esse cadastro, né, a gente grava, tá? A gente vem aqui, seleciona qual que é o contador que nós vamos definir para assinar os relatórios dessa empresa que estamos cadastrando, que seria a empresa com apelido 001. Então, eu vou dar um duplo clique, né? Ele vai vincular aqui o contador Márcio, que é o contador que eu acabei de cadastrar, tá? Eu vou sair dessa tela e automaticamente ele vai puxar aqui no cadastro da empresa, tá?
Informações de registro, né? Temos a opção da junta, OAB ou cartório, né? Junta, podemos informar um número, né, do NIRI, então, a data de registro dela, né? Sabendo que eu parametrizei todos os itens, né, eu posso vir aqui e gravar. Vamos supor, eu esqueci de colocar alguma informação que é obrigatório. O que o sistema ele vai fazer? Ele vai apresentar erro fatal e não conseguimos fazer a gravação enquanto não ser corrigido esses erros fatais. Então, eu vou te dar um exemplo. Ele deu erro fatal aqui, né? Aqui, primeiro, ele deu um aviso que a data de desativação está inválida, mas isso é só um aviso, né? Abaixo, ele colocou à frente, erro fatal. Então, tudo que tiver esse erro fatal à frente, né? O que acontece? Vocês podem dar um duplo clique e ele vai puxar para o campo que essa informação tem que estar preenchida. Então, eu vou colocar aqui a opção número 1, né? E feito essa correção, né? A gente pode chegar e gravar agora. Clicar no gravar. Aí sim, ele só vai apresentar um aviso. Como eu não quero que essa empresa tenha data de desativação, então é normal aparecer esse aviso. Eu vou clicar em assim mesmo, que desejo gravar assim mesmo? Sim. Pronto. Aqui acima a gente pode pesquisar e verificar qual que é a empresa que a gente acabou de cadastrar, que é a 001. Então, eu dou um OK e consigo consultar essa empresa. A gente consegue consultar, a gente consegue alterar, a gente consegue excluir, tá? Então, aqui também a gente tem alguns filtros de pesquisa, pesquisar, né, pela setinha preta, que ele vai buscando todos os cadastros. A gente consegue achar pelo apelido, né? Então, 001, ok, ele busca pelo apelido. Então, a gente tem alguns filtros para fazer essa busca aqui no cadastro, ok? Então, eu vou sair, tá? Vou vir aqui em cadastros, contadores. Então, como eu já tinha dito desses cadastros do contador, a gente pode cadastrar ele nessa tela ou a gente pode cadastrar conforme o que eu orientei, que aqui no cadastro da empresa, a gente já cadastra o contador aqui, né? Que fica mais fácil. Mas se no momento da gravação desse contador vocês não tiverem aí todas as informações, vocês podem deixar esse campo em branco e num momento futuro, né, vocês podem acessar o cadastro contadores e fazer esse preenchimento, tá certo? Então, aqui no menu cadastros, plano de contas. Então, o que acontece? A gente precisa ter um plano de contas aqui no sistema contábil para conseguir ativar essas empresas para fazer o movimento contábil de cada uma delas. Então, eu não consigo ativar uma empresa sem antes ter esse plano de contas. Então, aqui o sistema tem duas formas de criar esse plano de contas, tá? Então, a gente pode criar esse plano de contas manualmente, conta por conta, tá? Que eu vou mostrar agora como que funciona, tá? Então, eu vou vir aqui em cadastros, plano de contas, tá? Então, eu vou vir aqui na configuração, planos, clicar em novo e informar o número de plano contábil que eu quero, né, fazer a criação. Esse número, ele pode ser qualquer número, sendo que ele não pode ser existente no contábil. Então, vamos supor, como é o meu primeiro momento aqui fazendo os cadastros das empresas, eu vou criar um número que não existe ainda no sistema. Então, eu vou colocar aqui o número 10, tá?
O meu número do plano de contas é o 10. Nome. O nome não é obrigatório, mas ele facilita vocês a utilizarem esse nome para saber qual empresas que trabalham com ele. Um exemplo, eu posso cadastrar aqui o plano 10 como um plano padrão. Então, vou colocar aqui padrão. Tá? Então, ele pode servir para todas as empresas, né? E a gente tem alguns modelos aqui também, que a gente pode ter um plano padrão, um plano OPS, né, que é operadora de saúde, um plano do terceiro setor, um plano do CFC 1418 de 2012 ou um plano da 11638, tá? Então, eu vou deixar vinculado à primeira opção, que é um plano padrão. Plano por centro de custo não temos ainda, então eu vou deixar esse campo em branco, tá? E a gente tem a opção aqui do tipo do plano, né? Então, a gente tem a opção geral ou individual. Então, o geral, ele pode ser definido para várias empresas, né? Lembrando que se eu fizer alguma alteração nesse plano em algumas empresas, ele vai valer para as outras, né? Porque ele é geral, tá? Porém, se eu não quiser geral, eu posso vincular um plano individual somente para aquela empresa específica. E qualquer alteração que eu faça nela, ele não vai interferir nas outras, ok? Então, eu vou deixar a opção geral, tá? Se for individual, ele vai habilitar para ser vinculado qual o apelido dessa empresa, que é o plano individual, tá? Então, vamos supor, se for individual, vai habilitar, ó, o campo aqui, que com o comando F5, eu posso buscar qual empresa vai ter esse plano individual, tá? E a gente pode definir qual o ano que a gente vai ter, qual é o ano que vai dar início aí a essa empresa aqui no contábil, tá? Eu vou deixar a opção geral. Aqui ao lado, a gente tem a opção verifica configurações complementares do plano. Marcada essa opção, quando for gravar as contas do plano de contas, o sistema emite uma mensagem de aviso se alguma configuração necessária não for preenchida no momento da gravação, tá? Então, ele vai dar uns alertas, tá? Então, posso aqui deixar marcado que sempre quando faltar alguma coisa, ele vai mostrar um aviso falando o que está faltando. Abaixo a gente tem o número de graus. Esse número de graus, o sistema permite cadastrar até 13 graus. E a quantidade máxima de caracteres é 56, tá? Caracteres. Então, eu vou colocar aqui um plano de 5 graus. E eu vou colocar os dígitos por grau. Então, aqui, ó, eu vou colocar dígito 1, dígito 2, dígito 3 e o dígito 4. Então, a estrutura do meu plano, pessoal, vai ser essa aqui. Formato da conta, é esse formato, tá? Se eu quiser alterar aqui, mudar alguma coisa, então, fica a critério aí de cada empresa, tá? Abaixo a gente tem as identificações do grupo. Então, aqui a gente já tem automático um ativo, 2 passivo, né? A natureza da conta, que é devedora e credora, e o código da natureza, ativo e passivo. Aqui abaixo a gente tem as opções que a gente pode complementar, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, despesas, né? Eu vou colocar aqui meu grupo de despesas, vai ser o 3. O grupo de receitas, o 4, tá? E abaixo a gente pode colocar os custos. Então, aqui a gente põe a natureza da conta, né? Se ela é devedora ou é credora. E aqui ao lado a gente tem o código da natureza. Então, a gente tem as opções 4, resultado. Essas informações aqui da natureza, do código da natureza, é importante para o envio do plano de contas, né? Lá no SPED contábil. Então, a natureza aqui, ela sempre tem que estar correta, conforme a identificação dos grupos, tá?
A ordem da impressão, temos aqui também essa ordem da impressão que vai ajudar a colocar uma ordem para a impressão da DRE modelo 2, que é uma DRE automática do sistema. Então, aqui vocês podem definir qual que é a ordem de impressão das identificações do grupo, tá? Então, aqui eu posso mudar, colocar 2, colocar depois a receita, né? Então, aqui a gente pode colocar conforme a necessidade aí de cada plano, tá? Fazendo esses preenchimentos, a gente consegue gravar o plano de contas, tá? E selecionar esse plano. Então, vocês podem ver aqui nessa tela que o plano de contas, ele tá todo cru, né? Ele não tem ainda nenhuma conta cadastrada para a gente começar o movimento. Então, sendo assim, a gente vai clicar em novo, né? Colocar aí a conta, né? 11000000 e cadastrando toda ativo circulante. Toda a formatação aqui do plano de contas. Eu vou gravar, tá? Então, fazendo dessa forma, a gente tem que cadastrar conta por conta, né? Essa é a forma, pessoal, de cadastrar um plano de contas do zero, tá? Ah, mas de repente vocês querem que facilite, né? Vocês querem copiar algum modelo que a Contimatic ela disponibiliza, então o que vocês podem fazer, tá? Vocês podem vir aqui na configuração do plano, tá? Vocês podem clicar em copiar e temos aqui plano de origem. Plano de origem é todos os modelos que a Contimatic ela disponibiliza. E também temos os modelos que são feito cópia, né, daquele plano de origem. Então, é um exemplo. Eu quero esse plano da Lei 11.638. Clico no modelo de origem, esse modelo. Plano destino é um número novo. É um número que eu estou vinculando a esse plano da Lei 11.638. Então, eu vou colocar aqui o plano 100, tá? Aqui também eu faço a escolha se eu quero geral ou individual, tá? Então, eu vou querer um plano geral. Ele vai valer para mais empresas, tá? E aqui, esses tópicos a copiar, o que ele já está parametrizado, o que está marcado, é o que ele já tem a configuração. Então, nesses casos, vocês não vão precisar fazer a configuração desses itens para processar esses relatórios, entendeu? Porque nesse plano de contas, ele já vai estar configurado. Então, isso vai facilitar aí a vocês a processar esses relatórios, tá? Então, sabendo disso, eu vou copiar. Ele vai estar copiando. Então, cópia do plano Lei 11.638 efetuada com sucesso. Eu vou marcar OK. Saio da telinha, né? Vou no menu Cadastro, Empresas, Cadastro. E vou achar o meu apelido que eu estou cadastrando a empresa, que é a 001. Eu venho aqui no menu Alterar. Entro na aba Contabilidade e clico na seta vermelha, Plano de Contas Contábil. Vou clicar, vou definir qual que é o ano que eu vou iniciar a contabilidade dessa empresa aqui no sistema e vou informar qual que é o número do plano dela. Então, eu acabei de fazer a cópia com o plano 100. Então, eu coloco o número do plano, clico em OK, saio e gravo. Tá? Fazendo essa gravação, eu já consigo ativar a empresa no menu auxiliar, ativar a empresa, né? Ou no item, né, no campo aqui, ativar. Clico no ativar, marco qual que é a empresa e qual que é o período que eu quero ativar ela. Lembrando que o sistema contábil, ele faz o movimento do ano todo, então eu posso estar ativada na data de hoje e fazer qualquer movimento do mês 1, do mês 2, tá? Então, ele é o anual. Então, eu vou clicar aqui na minha empresa, que é 001, e vou ativar ela, tá? Então, aqui, voltando no Cadastros, Plano de Contas,
o modelo do plano de contas da Lei 11.638 é esse aqui, tá? Então, ele é um plano, né, extenso. A analítica, né, a reduzida desse plano de contas também é grande. Então, a gente tem a opção de alterar essas contas, de mudar. A gente sempre indica que vocês mudem o plano de contas, a alteração, faça antes de vocês começarem a ter um movimento. Porque se eu já tenho um movimento e começo a alterar, começo a mudar, o sistema não tem como ficar reconhecendo essa exclusão, né? Essa alteração. Então, pode causar algumas inconsistências nos relatórios. Então, assim, antes de iniciar a empresa, dá uma olhadinha no plano, vê se está legal, se de repente quer alterar, quer excluir alguma coisa. Lógico, depois você consegue alterar, excluir, incluir novas contas, mas assim, no geral, dá uma olhada e verifica se realmente é isso que vocês querem, né? Porque às vezes vocês podem perder tempo de copiar um plano que depois vocês falam, esse não serve aqui para a empresa, né? Então, essa fica mais como uma dica, ok? Então, aqui eu vou dar um exemplo. Então, a gente tem aqui a conta caixa. Então, eu vou alterar e eu posso vir aqui e apagar essa reduzida que é grande, né? Então, eu posso colocar aqui o número 1 e posso gravar, ok? Eu posso vir aqui na outra conta, alterar, né? E alterando conforme a necessidade aí de cada um, tá? O que também facilita os preenchimentos aqui no plano de contas é a opção aqui em imprimir, né? A gente tem um formato em XLS, então eu vou imprimir. Então, se vocês tiverem algum plano de contas em formato de Excel, vocês conseguem também colocar na estrutura do nosso sistema, no nosso layout, para fazer a importação, que o sistema também aceita. Então, eu vou abrir aqui para que vocês verifiquem como que pode ser utilizado, ok? Então, esse plano de contas a gente também tem no Excel, né? Então, a primeira coluna é a conta analítica, a segunda coluna é a descrição da conta e a terceira coluna é a conta reduzida. Então, se vocês tiverem algum plano de contas nesse modelo, né, pelo menos essas 3 colunas, vocês podem salvar e depois importar para o sistema contábil que ele aceita, né? Mas ele tem que estar nessa estrutura, ok? Ele aceita para importação, isso facilita bastante. Então, aqui, voltando aqui no plano de contas, né, pessoal? A gente tem aqui as opções de incluir uma conta, então, um novo. Vou colocar aqui, ó, 11101 001 0000 número 3. A descrição da conta, eu vou colocar a caixa filial, tá? A reduzida a gente pode alterar, então eu posso colocar o número 3, né? Lembrando que tem que sempre confirmar a natureza da conta, o código da natureza. Esse código aqui da natureza, ele vai ser levado, esse plano de contas, lá para o SPED de forma correta, né? Então, sempre é bom confirmar a natureza da conta, tá? Abaixo, a gente também tem as opções do SPED ECF, que é o plano referencial, onde podemos vir aqui nesses 3 pontinhos, vai habilitar esse plano de contas da Receita Federal, né, que é para empresas do lucro real, esse plano aqui, né, porque a minha empresa, eu defini lá no cadastro que é uma lucro real, então automaticamente o sistema reconhece o plano da Receita Federal como PJ em geral, ok? Então, aqui a gente pode buscar a conta, no caso eu estou cadastrando uma conta do Caixa Filial, então a gente tem que enquadrar essa conta com a conta lá do plano referencial, que seria essa daqui, Caixa Filiais. Dou um duplo clique e posso gravar a conta, ok?
tá? Essa gravação aqui, a gente pode alterar as outras contas, informar esse referencial, tá? Para depois que ser feita a entrega lá, né, a geração do arquivo do SPED, ECD e ECF, ele ir de forma correta, ok? A gente também aqui no plano de contas, olha, a gente tem a opção de bloquear. Então, a gente pode bloquear a digitação em algum momento dessa conta. Então, vamos supor, não quero mais que ninguém faça nenhum lançamento nessa conta Caixa Filial. Então, eu posso colocar a data de bloqueio e quando for incluir alguma conta algum movimento nessa conta, o sistema emite a mensagem que essa conta está bloqueada. Então, vocês não conseguem movimentar ela. A gente também tem a opção aqui do botão copiar. Esse botão é utilizado para copiar a configuração da última conta gravada. Então, eu acabei de gravar essa conta aqui, Caixa Filial. Então, eu posso copiar a configuração dela e informar novo, né? Novo, tá? Posso colocar aqui Ctrl+, e ele vai me dar a próxima conta. E aqui eu coloco a descrição da conta. Então, eu vou colocar caixinha matriz. Então, vocês podem olhar aqui que ele vai fazer a cópia da configuração, né? Até o plano referencial ECF, ele copia conforme a configuração anterior. Então, esse copiar, ele facilita também aí as inclusões de algumas determinadas contas que vocês querem copiar a configuração. Então, eu vou sair aqui do plano de contas e vou voltar no menu Cadastros, Histórico Padrão. Então, o histórico padrão, a gente pode definir vários códigos, né, para facilitar no preenchimento dos lançamentos contábeis, tá? Então, vamos poder incluir novo, colocar o código, ele pode ser uma numeração qualquer, tá? E a gente pode colocar a descrição. Gravar, né? Novo, código 4, despesas diversas. Então, esses códigos são comuns, né, às empresas, que vai facilitar aí no preenchimento do lançamento contábil, ok? Então, aqui no menu Cadastros, Configurações do plano de contas, temos algumas opções de configuração para processamento desses relatórios. Bom, o primeiro item aqui importante, né, que é muito utilizado, é a opção do Plano Referencial SPED-ECF. Então, essa configuração, ela é obrigatória, né, para as empresas que fazem a entrega do SPED-ECF. Então, aqui a gente tem a opção de configurar o plano de contas com a opção Plano Referencial SPED-ECF ou a opção do Plano de Contas Contábeis, ok? Conforme eu falei anteriormente, eu demonstrei as duas configurações, né, que a gente já tem aqui, que é a da conta caixa, né, eu já referenciei conforme o plano da receita, né? Então, aqui a gente pode configurar, né, conta por conta. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui no plano referencial SPED-ECF a opção do plano, né, da conta bancos, conta movimento no país. Essa conta é do plano referencial lá do SPED. Então, aqui embaixo, a gente tem a opção de informar as contas contábeis para esta conta referencial. Então, eu clico aqui nesses três pontinhos, ele vai me habilitar esse plano de contas, que é o meu plano de contas que eu defini aqui nessa empresa. Então, a gente pode selecionar as contas de banco. Então, eu vou selecionar com duplo clique, Itaú, Bradesco, Caixa, né? E vou sair. Então, aqui embaixo, olha, ele configurou para essa conta
essas 3 contas aqui do meu banco que eu tenho no plano de contas, que é Itaú, Bradesco e Caixa, tá? Fazendo isso, né, a gente entra aqui no menu gravar. Ok. Então, essa forma é uma segunda forma de configurar, né? Tanto por aqui ou lá no menu do plano de contas, e também tem a opção, ok? Então, aqui em cadastros, configurações do plano de contas, temos também as configurações dos registros SPED-CF, tá? Essa configuração, ela é bem interessante, né? Para as empresas que não tenha o sistema do fiscal, né, que é o G5, tem que levar lá no plano referencial SF, lá no SPED-SF mesmo, a demonstração, né, de cálculo aí dos impostos, né, do IRPJ, contribuição social também aí para lucro presumido. Então, caso vocês, né, não tenham um sistema do G5, vocês podem vir aqui e fazer a configuração desses registros, alguns registros que ele gera automaticamente marcando a opção integrar com G5, ou vocês podem vir aqui nessa tela e marcar aí as contas contábeis para cada título, né? Então ele auxilia nessa parte, né? Então vocês podem vir aqui, alterar, né? Buscar qual que é o bloco que vocês querem que vá alguma informação. Então vocês podem selecionar aí o título. E aqui abaixo a gente tem a opção dos 3 pontinhos, que vai habilitar o plano de contas. Sendo assim, vocês podem lá buscar a conta, né? A conta no plano de contas, sair e gravar. E assim vocês podem fazer para cada título, tá? Voltando aqui na configuração do plano de contas, a gente também tem a opção da DRE modelo 1, tá? É uma DRE voltada para as empresas do lucro real, tá? Então, aqui é bem simples, selecionamos os títulos, né? Então, a primeira coisa se fazer aqui nessa tela é buscar o título da demonstração de resultado, tá? E vincular essa conta, né, ao lado direito. Como eu copiei o plano de contas da 11638, essa DRE ela já está toda configurada, olha, né, ó, já está toda configurada aqui para o ladinho direito. Mas quando vocês tiverem algum plano que não tem essa configuração ainda, vocês têm que fazer o quê? Ir no título correto, né, que vocês desejam configurar, e ir selecionando as contas do plano de contas ao lado direito, né? Então, a gente tem as opções de selecionar conta por conta, ou aqui abaixo a gente tem as opções de pegar tudo que está nesse lado ao lado direito, né? Tudo que está no lado esquerdo, passar para o ladinho direito. Fazendo essa configuração de título por título, vocês conseguem imprimir a DRE modelo 1 sem nenhum tipo de problema, tá? Em cadastros, novamente, configurações do plano de contas, a gente tem algumas demonstrações também, como DMPL, CMV, DFC, né? Então, eu vou clicar aqui na DFC e vou dar um exemplo. Aqui a gente tem um plano de contas que é o 100, né? E ele é geral. Então, a gente consegue fazer as configurações de todas as contas, tá? Como esse plano de contas, ele já vem essa configuração, né, que é o da Lei 11.638, ele já puxou as configurações, então eu não tenho a necessidade de configurar título a título. Porém, se eu não tivesse esse plano de contas e não tivesse nenhuma configuração nesse plano de contas para a DFC, eu teria que buscar título por título, né? Então, aqui vamos supor, exemplo, disponibilidades, eu teria que ir lá no meu plano de contas, né? E buscar título por título, conta por conta para esse título e ir gravando, né? Então, a gente tem a opção da DFC, a demonstração do fluxo de caixa, ou a DFC terceiro setor, tá?
Assim que vocês configuram nessa tela, qualquer demonstração, o processamentos ele fica aqui no menu Processamentos DFC. Então, após ter todo o movimento, vocês conseguem selecionar o período da empresa e fazer esse processamento para emissão dos relatórios, ok? Ainda aqui no menu Cadastros, Configurações do Plano de Contas, Encerramento do exercício. Então, essa tela aqui, ela é bem interessante, né? Porque é dessa configuração que o sistema faz o encerramento do exercício, tanto anual, quanto mensal ou quanto trimestral, tá? Então, aqui a gente tem a opção de carregar. Ele vai habilitar os campos para a digitação, alteração dessa tela de encerramento. Então, ainda repetindo, né? Essa configuração ela já existia no modelo da Lei 11.638, então eu não tenho a necessidade de configurar, porque ela já está configurada. Porém, se é um plano de contas que não tem essa configuração, a gente tem que vir aqui, ó, vamos supor, lucro do período, dou um Ctrl Enter e ele vai me habilitar o meu plano de contas, onde eu venho aqui, busco a conta do plano de contas, né, e vou gravar, tá? Então, sempre quando for configurar, clicar em carregar, buscar a conta contábil e gravar, tá? Aqui abaixo a gente tem a opção de destinação do lucro líquido. Então, vamos supor, se eu tiver alguma conta que eu queira criar para ele fazer a distribuição, a destinação do lucro, eu posso vir aqui, criar essa conta, né? E no momento do encerramento, ele vai me habilitar um campo para eu destinar para esta conta o valor do lucro, né, que eu tive aqui na empresa. Então, vou dar um exemplo. Novo, um Ctrl Enter e busco a conta lá no meu plano de contas. Então, vou buscar aqui. Qualquer conta, tá? Eu vou colocar aqui o percentual ou eu posso até deixar em branco. Coloco o histórico e vou gravar. Fecho. No momento que eu estiver fazendo o encerramento contábil, ele vai me habilitar essa telinha para informar qual que é o valor que eu queira destinar, né, saindo da conta de lucro ou prejuízo, ele vai vir para esta nova conta, que é a conta de destinação do lucro líquido, certo? Então, no próximo menu, cadastros, lançamento automático. Esses lançamentos automáticos, eles são criados por plano de contas. Todas as empresas que utilizarem o mesmo plano de contas podem utilizá-los, né? Ele tem como objetivo facilitar a digitação nos lançamentos contábeis, como por exemplo, vou informar aqui novo, então eu coloco o código desse lançamento automático, vou colocar o primeiro código que seria o 1, dou um Ctrl Enter no campo débito e busco uma conta contábil. Então, vou colocar aqui telefone, busco a minha conta, a conta crédito, vou colocar a conta número 1, caixa, histórico padrão, se eu der um Ctrl Enter, ele vai me habilitar todos os históricos que eu tenho preenchido. Seleciono aqui o valor do histórico, o código, né, do histórico e vou gravar. Fazendo essas gravações, como que ele vai lá na tela de lançamentos? Esse campo, pessoal, é só um cadastro, tá? Como eu vou utilizar ele? Eu vou ir lá na tela de lançamentos contábeis, vou clicar em novo, clico na função F7 do teclado
e ele vai me habilitar a opção L ponto automático. Se eu der um Ctrl Enter, ele vai me habilitar esse código aqui, que é o código 1 que eu criei, tá? Vou dar um Enter e só vou colocar a data e o valor. Então, vou colocar aqui data 1/5 e o valor. E vou gravar. Então, esse lançamento automático, ele já vai levar, aqui, né, lançamento automático, ele já vai levar um lançamento quase todo pronto, né? O que ele só vai esperar lá na tela é você informar a data e o valor, né? Isso é um facilitador, tá? Não quer dizer que seja obrigado a estar preenchendo essa tela para utilizar o menu de lançamentos contábeis, ok? Então, aqui no menu Cadastros, saldos anteriores, movimentação, conta contábil, tá? Então, aqui, pessoal, essa tela, ela se refere ao quê? Seria o balanço anterior, né? Então, vamos supor que eu estou iniciando essa empresa aqui no sistema em 2019, né? 1/1 de 2019. Porém, no ano anterior, que é 2018, ela já está com o balanço fechado, né? Então, eu tenho que implantar os saldos do meu ativo e do meu passivo aqui nessa tela para conseguir dar andamento aí no ano de 2019. Então, eu vou dar um exemplo. Vou clicar em novo, né? Então, vamos supor que eu já tô lá com o meu balancete fechadinho do ano de 2018 e eu só vou implantar os saldos. Então, eu vou clicar aqui, novo. Eu posso digitar por conta reduzida ou por conta analítica. E no campo, em branco, eu vou dar um Ctrl Enter e ele vai me habilitar o plano de contas contábil. Então, aqui eu vou buscar aqui a conta de fornecedores, tá? Seleciono qual que é a conta que eu tenho saldo, clico aqui na conta reduzida, acima, dou um Enter e coloco o saldo da conta. Então, eu vou colocar aqui R$2.000 aqui para a conta de fornecedor e vou gravar, tá? Esse campo, como eu encerrei o período para demonstrar, né, para vocês o encerramento, ele não vai deixar eu informar nenhum valor aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no menu processamentos, encerramento do período e reabrir o meu período, tá? Então, no menu cadastros, saldos anteriores, movimentação, conta contábil. Agora sim, eu consigo em novo, né? Ctrl Enter. Vou selecionar a minha conta de fornecedores, né? E o valor da minha conta. Gravo. Vou clicar novamente em novo. Ctrl Enter. Busco, né, a minha conta que eu quero colocar o saldo. E vou gravar. Então, isso eu vou fazer conta por conta. Sempre assim, tem algum saldo para fechar o meu balanço, eu vou informar nessa tela, tá? Se vocês tiverem alguma ocasião que a empresa ela veio no meio de um período, ela já tem um movimento fechado lá no ano anterior, mas vocês vão iniciar ela no meio de um período, vamos supor, 1/7 de 2019. A implantação de saldos, ela não vai ser nessa tela, ela vai ser lá na tela de lançamentos contábeis contra uma conta transitória, né, de implantação de saldos. Essa tela aqui, ela sempre vai ser o fechamento do balanço do ano anterior, tá certo? Bom, eu vou sair aqui nessa tela, vou ir no menu Cadastros, Termos, Abertura e Encerramento. Então, né, após toda a contabilidade aí das empresas, que vocês forem fazer a impressão dos livros, né, para registro, vocês podem clicar aqui em Cadastros, Termos, Abertura e Encerramento,
clica no tipo de relatório que vocês desejam ter esse termo. Então, eu vou colocar aqui a opção Diário Geral. Clicam em Novo. Informa o ano, a ordem do livro e o total de páginas que deu no seu diário. Então, vou colocar aqui 300 páginas. Após isso, eu vou clicar em confirmar, né? Ele já mostrou aqui para mim que é o início 1/1 a 31/12, né? Clico, marco, né? Seleciono esse termo e clico no menu imprimir. Posso imprimir abertura, encerramento, todos e até fazer a impressão aqui nesses formatos. Não imprimir CPF dos sócios, imprimir RG dos sócios. Então, aqui conforme o que desejarem, tá? Consigo fazer a impressão. Ele já vem no nosso modelo, né? No modelo da junta, então ele já tá certinho. É só fazer a impressão que ele apresenta aí para vocês, tá? Então, aqui no menu Cadastros, código DARF, tá? O sistema contábil, ele apura o imposto de renda e contribuição social das empresas, né, que são enquadradas no lucro real. Então, para sair depois o DARF com código, né, após a apuração, a gente tem que informar qual que é o código desse DARF aqui no sistema. Então, aqui o sistema está definindo que a minha empresa ela é lucro real trimestral. Então, eu venho aqui no IRPJ e busco qual que é o código que se refere a ela, tá? Então, IRPJ e o código da contribuição social. Feito isso, eu vou gravar. Ok. Então, é uma informação, né? Se vocês tiverem que fazer o LALURA aqui pelo sistema, apuração, né? Vocês precisam ter esse código aqui para fazer a impressão do DARF. Ok? Então, aqui no menu Cadastros é isso, tá? Espero ter auxiliado a todos os preenchimentos aí cadastrais do sistema contábil e até logo!